Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica, nós que oferecemos curso na área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso também dá base para o aluno poder atuar em outras áreas referentes à manutenção. Então pessoal, a gente vai hoje começar aqui a parte prática das nossas medidas no nosso osciloscópio digital, e nós vamos começar aqui pelo nosso gerador de funções. Vou selecioná-lo aqui, ó. Vou pegar aqui no nosso menu a função SN, né? Vou selecionar SN, selecionei. Eu tenho a saída de frequência e a saída de DUT, né? O controle sobre o DUT da onda. Então eu vou ligar o meu gerador interno do osciloscópio ao meu power jack, né? Que seria a minha entrada, meu terminal de entrada. E eis aí a nossa onda, né? No caso uma onda quadrada, para nós podermos atuar no gerador e começar a ver que de fato o nosso gerador está funcionando corretamente. Então a primeira coisa que eu quero fazer é, como eu já selecionei aqui, ó, a frequência, eu vou variar a frequência. Estou variando aqui, ó, os valores de frequência, tá? E você vê que o sinal ele vai ficando mais ou menos comprimido dependendo da frequência. Então, no caso aqui, estou tendo uma leitura razoável no meu visor, na minha tela do meu osciloscópio. Depois, nós vamos agora aqui selecionar o controle de DUT, né? Vamos aqui fazer um teste com o DUT. Então, aqui estou tendo o menor DUT possível, no caso desse gerador 10%. E aqui eu vou aumentando o meu DUT, ó, até eu chegar ao valor máximo, no caso desse modelo de onda, né? Estou podendo acionar até 90% do valor de DUT. Vou reduzir novamente aqui para 50%, que é um valor ideal para nós podermos exemplificar e fazer alguns testes. Então, vou subir agora aqui com o meu menu, ó, lá no YN. O YN, você sabe, é medida de verticalidade, né? No caso, a amplitude do sinal. E vamos ver as opções que eu tenho aqui, ó. Então, a primeira opção que eu tenho são Y-range, ou seja, é a condição de ajustar o volts por divisão. Então, eu estou tendo ali 2 volts no caso, e vou modificar esse valor, ó. Você vai ver que o sinal ele vai também tomar outra forma aqui na nossa tela. Então, eu estou com 1 volt, diminuir a escala volts por divisão, o sinal ficou maior. Se eu diminuir ainda mais, meio volt por divisão, ele saiu inclusive fora de escala para mim medir. Então, vou voltar a 1 volt por divisão, é um valor bom para mim poder ler. Então, o primeiro menu aqui, ó, Y-range, é na verdade o meu controle da amplitude. Depois eu tenho o probe, que é aquele controle que eu tinha lá na ponta de prova, vezes 1 vezes 10. No caso, eu tenho condição de fazer um ajuste de probe, no caso, através de um comando do meu menu. Então, a gente viu que esse vezes 1 vezes 10, ele tem a especificação lá no manual, a gente viu isso na parte anterior, né, da aula 30, e eu vou só fazer aqui uma mudança para vezes 10 para você ver que de fato a onda muda, né, em relação ao vezes 1. Então, vezes 10 está me dando um valor, e vezes 1 está me dando este valor, está me dando um valor um pouco menor. A especificação exata de quanto ele está amplificando é só a gente olhar lá no manual. Quem quer conferir, veja lá na aula 30, ou então pegue o manual que a gente vai estar passando para vocês e veja a especificação lá no manual. O outro recurso aqui que nós temos na escala da vertical, né, do controle da amplitude, é o fit range. O que vem a ser o fit range? Quando eu aciono o fit range, ele coloca um Fzinho piscando ali, ó, do lado superior esquerdo, e ele me impede de acionar o Y-range. Ó, eu não consigo mais entrar no menu de Y-range. Então, ele na verdade me congela aquela escala de volts por divisão. Então, se eu tirar o fit range aqui, ó, o Y-range passa a estar acessível de novo. Então, fit range nada mais é do que um congelamento da escala que eu já tenho selecionado. Então, ele não permite mudanças, é para que não haja nenhuma mudança acidental. Depois eu tenho aqui, ó, voltando aqui, né, no nosso menu de YN, eu tenho aqui o meu Y offset. O que vem a ser o Y offset? Se eu pegar aqui e selecionar o Y offset, é um ajuste de posição, aquele ajuste de posição que a gente havia estudado.
Então, ó, estou movendo a onda aqui para vocês poderem acompanhar, ó. Posso mover para onde eu quero, ó. Então, estou movendo na posição, no caso, em relação à vertical. Vou colocar ele aqui de novo na posição original. E vocês puderam ver que eu fiz um ajuste de posição através do meu Y Offset. Depois eu tenho dois comandos, que é o cursor V1 e o cursor V2, que é um recurso novo em relação ao osciloscópio analógico. O que vem a ser isso? Eu tenho essa linha branca aqui, ó, que eu estou movendo aqui no final da tela, tá vendo? E eu posso posicionar ela onde eu quero. Então, por exemplo, eu vou colocá-la na parte inferior da onda, no 0 volts. Depois eu seleciono aqui, ó, eu seleciono o meu cursor V2, né, que seria o meu segundo cursor. Vou posicionar, vou mover a linha que representa a V2, ó, vou passar ela da onda para vocês poderem acompanhar também aí. Tá vendo, ó? Estou aqui com o meu V2. Vou colocar ele aqui, no caso, no máximo da onda, né? No pico do valor de amplitude, aqui no caso da onda quadrada. Então, eu tenho uma distância entre V1 e V2 que me dá uma diferença de potencial, me dá uma tensão entre o degrau de 0 para o degrau onde a onda está ativa. E eu tenho uma outra escala que a gente vai depois passar rapidamente, onde eu posso, através do cursor V1 e do cursor V2, da distância que há entre os dois, essa outra escala me permite ler esses valores, ou seja, essa distância de forma automática, ou seja, quando eu colocar lá na escala, ele vai me mostrar um valor de tensão. Então, isso facilita para que eu não precise ficar medindo, contando as divisões como eu fazia lá no analógico. Eu posso fazer a medida agora através de V1 e V2. Lá naquele osciloscópio que nós vamos ver no módulo de placa-mãe, né, que é o osciloscópio profissional, que tem mais recursos do que esse aqui, a gente vai ver que os cursores estão presentes, tá? Então, não é a única maneira de medir, mas os cursores também estarão presentes. E finalmente, pessoal, aqui no menu YN, eu tenho o meu último comando, que é o comando chamado hide VN, né, de V1 e de V2. Então, o que o hide faz? O hide, na verdade, ele permite com que essas linhas pontilhadas brancas que delimitam V1 e V2, elas possam desaparecer, como eu fiz agora. Aí fica piscando uma setinha na esquerda, uma setinha na direita. E ela pode voltar a aparecer. Então, se eu quiser despoluir a tela, deixar a tela mais limpa, eu dou um hide, a minha indicação de V1 e V2 desaparece, fica só a setinha, né, indicando aonde ele está. Agora, se eu quiser posicionar a linha de novo na tela, eu dou outro hide e ele volta a aparecer aqui para mim. Então, é uma forma de eu poder tirar ou não, né, informação da tela desses cursores para poder deixar a tela mais ou menos livre para mim poder executar a medida. Então, basicamente, a escala de verticalidade é essa, né, a escala que mede tensão YN, que é volts por divisão. E depois nós vamos agora, na sequência, continuar falando mais um pouquinho das outras escalas básicas e das funcionalidades principais do osciloscópio digital.